Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria e esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Esse homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de Josete, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados da redondeza ensinando. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Rocio. Convido você a colocar a mão no seu peito, no seu coração, e ir pedindo o Espírito Santo de Deus. Venha, Espírito Santo de Deus, sobre a minha alma, sobre o meu entendimento, para que a palavra de Deus, que como semente agora é lançada, possa cair em terra boa. Tirai, Senhor, de mim toda perturbação, toda distração, tudo aquilo que queira roubar esse momento da graça de Deus na minha vida, para que a palavra de Deus, que é viva, poderosa e sobrenatural, possa nesse momento vir ao encontro de minhas fraquezas, de minhas fragilidades, nutrindo a minha alma e me dando vida nova no Senhor. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, 14º domingo do tempo comum, estamos aqui, Assembleia de Deus, povo de Deus reunido, mas também você que vai ouvir esta homilia pelas redes sociais do Padre, que a palavra de Deus também seja semente lançada no solo fecundo do teu coração. A liturgia da palavra desse domingo nos mostra esta realidade de um Deus que conhece o vaso do qual nós somos feitos. E mesmo assim, Deus vem ao nosso encontro. Deus quer contar conosco. Deus quer nos refazer sempre que em meio às nossas contingências humanas, nós nos deixamos ferir, nos deixamos quebrar como o vaso rachado, quebrado, mas Deus sempre está disposto a nos refazer, a nos restaurar, a nos renovar. O profeta Ezequiel, bem nesta linha, própria dele, palavras assim duras, chamando a atenção do povo que se voltava contra Deus através do pecado.
a esses filhos de cabeça dura, coração de pedra, vou te enviar, quer te escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes. Mas eles ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos esse povo de cabeça dura, esse povo rebelde, que muitas vezes insiste em trilhar por caminhos tortuosos, quando Deus está nos mostrando um caminho de salvação, um caminho reto, um caminho que pode nos levar a um porto seguro, mas a gente quer desviar para cá, a gente quer desviar para lá, a gente quer inventar atalhos, e muitas vezes nós nos damos mal nessas nossas tentativas humanas. Mas Deus nos ama e por isso nos manda os seus profetas, para nos chamar a atenção, para nos exortar, para que possamos corrigir os nossos caminhos, para que possamos tomar consciência dos nossos erros. Mas quantas vezes nós ignoramos, entramos por um ouvido, sai pelo outro. Mas o que Deus está falando através de Ezequiel? Bom, pelo menos vocês saberão que eu mandei os profetas. Se não ouviram, se não tomaram juízo, depois não foi por falta de aviso. E assim Deus constantemente nos visita. Quantas vezes na nossa vida? Através de pessoas que passam por nós, pessoas próximas. Às vezes essa profecia é alguém da nossa família. Às vezes essa profecia, essa moção profética é alguém próximo de nós, é um amigo. Às vezes essa profecia se realiza na nossa vida pela voz da igreja, por um sacerdote, por um missionário, por um pregador, por um retiro que você fez, por uma experiência de oração. Então, quantas vezes nós temos a oportunidade, só que por vezes nós insistimos em recair e voltar nas mesmas situações. E Ezequiel, ao dizer dessa profecia, saberão que houve entre vós um profeta. Nós vemos o cumprimento também dessa profecia no evangelho que nós ouvimos. E o evangelho que nós ouvimos vai narrar a primeira ida de Jesus de volta à sua terra natal. Nós sabemos que Jesus por 30 anos viveu em Nazaré, lá com a família, com a Virgem Maria, com a parentela, uma vida normal, entre aspas, Jesus viveu no escondimento. É uma coisa tão impressionante isso, É assim, como é que Jesus conseguiu esconder durante 30 anos quem Ele era, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Não chamou a atenção, tanto é que o povo estranha, quando Ele vem lá cheio de sabedoria, realizando sinais, e eles o veem na sinagoga. Meu Deus, mas Ele não é o Jesus, o filho de Maria? Ele não viveu entre nós? Ninguém dava nada por Ele? Olha só no que Ele se transformou. Ele não se transformou, Ele já era o que Ele era. Só que por um mistério divino, uma providência divina, esse escondimento de Jesus, ao longo de todo esse tempo, e quantas vezes na nossa vida também, nós temos o tempo do silêncio, do escondimento, e vamos ter também o tempo do protagonismo, da ação, da atividade missionária, mas saber viver os templos e os ciclos de Deus na nossa vida. Jesus então vai a Nazaré, seus discípulos vão com Ele. Eu fico imaginando, deve ter sido assim uma coisa muito boa, assim, afetivamente falando. Jesus talvez algum tempo que não via sua mãe,
E é sempre bom, né? Quando a gente volta para a casa da mamãe, para a casa da vovó, quando a gente tira uma férias, entre aspas. É claro que aqui não foi férias. Jesus, ao longo desses 3 anos, ele não tirou férias, mas foi lá, rever os conhecidos, e aquele clima, né? Cidadezinha pequena, chega e a conversa já corre, o burburinho, e aí já vão lá. Eu vou lá na casa de Maria ver o que está acontecendo. Nossa Senhora lá preparando o chá, o sei lá o que, a bolachinha, o pão, a visita chegando, todo mundo queria conversar com Jesus, e todo mundo colocando a conversa em dia, aquele clima gostoso. E eis que chega o sábado. Sábado é o dia da sinagoga, sábado é o dia da oração, sábado é o dia de ir para a igreja no tempo de Jesus. E aí Jesus está lá, e ele não só vai, mas ele ensina como mestre, como rabi. E quando Jesus abre a boca e começa a ensinar, começa a pregar, as pessoas ficam admiradas de onde recebeu ele tudo isso. Como conseguiu tanta sabedoria? Ele já tinha, mas ele só não tinha deixado transparecer. E esses milagres realizados por suas mãos, e aí em vez deles se alegrarem, em vez deles se entusiasmarem, em vez deles se orgulharem, padre, orgulho não é pecado? Depende, né? Tem orgulho que é de Satanás, mas tem orgulho no sentido bom, né? De uma admiração. Em vez deles se orgulharem, eles ficaram escandalizados. Oi, como? Que? Quem é esse aí? Mas não é o filho do carpinteiro? E esse escândalo gera na alma de Jesus uma tristeza, porque ele viu que eles, não estavam acolhendo. E aí ele vai dizer: um profeta só não é estimado em sua pátria, e entre seus parentes e familiares. E ali ele não pôde fazer milagre algum. Triste isso. Jesus não fez milagre algum, por quê? Por causa da falta de fé. Então veja que o milagre sempre está ligado à fé. Onde não tem fé, dificilmente acontece. Embora São Marcos vai dizer que ele ainda assim ele curou alguns doentes, impondo-lhes, como se isso não fosse um milagre, né? Mas aqui a Bíblia tem algumas categorias para dizer que a cura é como se fosse assim é uma graça, mas o milagre é assim uma coisa inexplicável, impossível aos homens, aí seria um milagre. De repente a cura, fosse um médico lá, alguma coisa também conseguiria ter curado. Então é visto como uma graça, mas de uma forma ou de outra Jesus ali ainda fez o bem, mas Jesus se admirou da falta de fé deles. Então Jesus deixou a sua pátria, a sua terra natal, e percorria as redondezas e os lugares ensinando. Então vejam, meus irmãos, voltando agora lá para a primeira leitura, o profeta que muitas vezes não é ouvido. Quantas vezes Deus nos visita, Jesus nos visita pela sua palavra, Jesus nos visita pelo seu evangelho. E pode ser que a gente vai ter sempre ali alguma desculpa, não, mas não é bem assim, não, mas não é desse jeito, não, mas eu acho que não foi bem isso que Jesus quis falar, e a gente quer ir adequando as coisas conforme o que melhor nos convém, quando o que de melhor nós poderemos fazer
é ter coragem de escutar mesmo, bater no peito e pedir: Senhor, eu preciso viver a Tua palavra, eu preciso viver os Teus propósitos, eu preciso viver o Teu plano de amor na minha vida. E nós, meus irmãos e irmãs, ouvimos ainda essa belíssima leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, esta quase que confissão de São Paulo, contando do seu espinho na carne. Já ouviu falar essa expressão, espinho na carne? São Paulo, o grande apóstolo, também tinha um espinho na carne. Foi espetado na minha carne um espinho. Que espinho na carne é esse? Não é espinha de peixe não, viu? Espinha de peixe aí é São Brás que a gente reza. O povo entalava com a espinha e rezava para São Brás, protetor da garganta. Mas olha, é como o anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. Ou seja, nós não sabemos que espinho na carne é esse, e São Paulo não quis revelar, mas é algo que o incomodava. É como se fosse uma fraqueza, um defeito, ou quem sabe um pecado, ou uma tentação que São Paulo passou a vida lutando contra isso, mas não conseguiu se livrar, esse espinho na carne. E eu quero dizer para você, nós temos o espinho na carne. Cada um de nós traz consigo também seu ponto fraco, seu calcanhar de Aquiles, se a gente for para a mitologia grega. É aquela coisa que Deus não te cura, Deus não te liberta, porque senão você vai se envaidecer, você vai se engrandecer, você vai se achar o santo, você vai se achar melhor que os outros, e aquilo vai ser para você motivo de queda, de ruína. Por isso Deus vai permitir, a fim de que você não se exalte. Por mais que você rogue ao Senhor, como São Paulo: eu roguei 3 vezes ao Senhor que afastasse isso de mim, mas a resposta do Senhor: basta-te a minha graça, pois é na tua fraqueza que a minha força se manifesta. Por isso São Paulo resolveu aceitar. Por isso de bom grado eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. E é isso que nós precisamos. Tem coisa que só Jesus na causa. Tem coisa, claro, você vai lutar, você vai fazer penitência, você vai se esforçar. Mas se Deus ainda permite que aquilo te fira, te machuque, te tente, te faça por vezes até mesmo fazer a experiência do pecado, mas você tem essa consciência, não é que você deliberadamente aceita e quer, viver essa realidade, não, você carrega isso como uma cruz. Então, filho, filha, acolha essa palavra, como São Paulo: basta-me a tua graça, Senhor, pois é na minha fraqueza que a tua força se manifesta. Quando me sinto fraco, é aí que sou forte. São os mistérios de Deus na nossa vida, que muitas vezes Deus vai nos permitir viver, Deus vai nos permitir carregar, Deus vai nos permitir passar, não para que isso te proste, te humilhe, mas para que isso te lembre quem você é, e que você precisa de Deus a todo instante, e que você precisa da graça de Deus, e que sem esta graça você vai cair, e que sem esta graça Satanás vai esfoliar sobre você. Mas quando você está em Cristo, e quando você busca a graça de Deus, mesmo vivendo a experiência do espinho na carne, você transforma isso a teu favor, você transforma isso em vitória,
você transforma isso em força de Deus na tua vida. É para a gente não se esquecer dele, é para a gente saber que a gente precisa dele em todos os momentos. Basta-me, Senhor, tua graça, porque na minha fraqueza o teu poder se manifesta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.